Jesus Cristo, amém, irmãos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio estarmos aqui e a palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele mesmo falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, ali estou. E Ele com certeza está aqui como aqueles que foram impedidos, realmente tiveram um impedimento para estar aqui nessa noite, mas vão poder no seu lar acompanhar. Não é uma programação, mas é um culto e o culto ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Nessa noite vamos falar um pouco sobre disciplina para edificação. Eu queria que os irmãos, aqueles que puderem, nesse instante, ficarem de pé em nome de Jesus. E o texto base para o nosso estudo encontra-se em 1 Coríntios 11, do versículos 26 até o 32. É o texto que fala da ceia do Senhor. Todos encontraram, irmãos? Amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E vamos ler mais um versículo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, damos-te graças, te louvamos por cada momento, desde que aqui chegamos, meu Pai, porque esta é a tua casa. É um lugar de salvação, de proclamação do Cristo ressuscitado, aquele que salva, que cura, que nos enche de sua graça, do seu poder, que nos santifica. E que nós, ao entrarmos aqui, Senhor, com toda esta reverência, com todo este respeito, Senhor, ó Deus, que nós possamos sair daqui, meu Pai, com mais consciência da responsabilidade que nós temos perante Ti, perante aqueles que estão próximos, perante, Senhor, nosso semelhante, que é refletirmos, Senhor, ó Deus, aquilo que Cristo trouxe para este mundo, o perdão. E a palavra diz que nós temos o ministério da reconciliação, meu Pai. Que nesta noite, como já foi pedido pelo Teu servo, Senhor, e nas orações que foram feitas aqui, que nós temos sabedoria, discernimento, para trazermos a Tua palavra ao Teu povo, porque o Teu povo merece o melhor, e o melhor é a Tua palavra pura, Senhor, sem mistura, meu Senhor. Fica conosco, perdoai os nossos pecados, as nossas falhas, e que nós possamos aprender, Senhor, que a disciplina que Tu trazes sobre a igreja, ou sobre algum membro do corpo de Cristo, é para a vida, é para a edificação e nunca para a morte, Senhor. Até mesmo porque nós
já fomos sepultados e ressuscitamos em Cristo Jesus, meu Pai. Queremos te louvar e te agradecer por tudo, em nome do Senhor, daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Poder assentar, meus amados. Estive pensando, esta palavra disciplina traz um peso, não é? Disciplina, por exemplo, militar, quando falamos disciplina escolar, disciplina entre as forças armadas, até chegarmos à disciplina eclesiástica, mas é uma palavra que traz uma conotação de peso, não é? E muitas vezes, trazendo para o nosso meio, que é o que nos interessa, porque disciplina existem várias, uma variedade quase que incontável. Até no ambiente de trabalho tem as pessoas que recebem uma advertência, que não deixa de ser uma disciplina, quando há algum problema. Mas eu estive estudando e pude trocar ideias, sempre eu gosto de conversar com colegas, e ainda hoje, uma parte da igreja, que não é o caso das igrejas congregacionais, mas se está aqui, devemos estudar. Há uma disciplina que é vinda da parte de Deus, justamente para que seus filhos corrijam seus caminhos, que porventura estejam tortuosos e que sejam santificados. Não é como algumas doutrinas espúrias têm por aí, purgar, pagar pelos nossos pecados. Não, nossos pecados do passado, do presente e do futuro já foram todos eles cancelados, apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a santificação diária deve ser buscada. E eu quero trazer aqui nessa noite essa questão, porque ainda hoje, no meio evangélico, digamos assim, geral, há uma ideia, e infelizmente alguns até gostam, se vangloriam de dizer, olha, fulano foi disciplinado, mas não tem ideia que aquela disciplina não é uma atitude destrutiva, mas é para a reconstrução, para uma avaliação da vida daquela pessoa. Qual o pai, qual a mãe que ama seu filho e que não disciplina? Se um pai tem um filho, pai e mãe têm seus filhos, e não criam sob disciplina, não são pai nem são mãe. Pode estar ali, ter a certidão de nascimento, independente de terem filhos biológicos ou adotivos, mas não estão sendo pai, nem estão sendo mãe. Em Hebreus, isso é também falado. E há até uma comparação falando que se os nossos pais, como pensavam, como entendiam, nos disciplinavam, isso é uma prova de amor. Imagine se Deus não vai nos disciplinar. E eu quero trazer, como sempre eu faço, um pouco da história. A história dessa igreja, nós sabemos, é muito problemática. A igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os tons, mas não sabia como utilizar esses tons. Uma igreja que estava ali em efervescência, em todo sentido, mas que havia dissensões, divisões, invejas, havia partidarismo, havia todo o problema que você imaginar estava ali. Mas era a igreja de Jesus Cristo. E vejam só, nesta época e até os séculos posteriores, havia uma coisa que eu acho lindo. A festa do ágape era celebrada. Alguns estudiosos dizem, isso é o contexto histórico, irmãos, antes de entrarmos propriamente no assunto. A festa do ágape, ou a festa do amor, era celebrada antes da celebração da ceia do Senhor. Isto, tanto católicos como protestantes concordam. Havia uma celebração. E qual era a finalidade da festa do ágape? A palavra diz amor. Era nutrir, união, fraternidade e ajudar, sim, porque era uma refeição. Os menos favorecidos daquela comunidade. Irmãos, sempre haverá, em toda a comunidade cristã, aqueles mais abastados, aqueles de melhor condição financeira e aqueles que não têm.
Que eu digo o Brasil agora, com essa avalanche de desemprego, que Deus tenha misericórdia, quantos dos nossos irmãos, eu falo irmãos brasileiros e irmãos em Cristo que perderam toda a sua fonte de renda, estão aí. Então, a festa do Ágape, interessante, eu fui fazer umas anotações e era muito lindo. As pessoas, aqui se faz, né? Nós temos, vez por outra, em certas ocasiões, mas a festa do Ágape era algo contínuo durante os primeiros séculos da era cristã. As pessoas levavam comida, o prato, né? Quem tinha mais, levava mais. Quem tinha menos, levava menos. Quem não tinha nada, não levava. Mas estava havendo um problema. As pessoas comiam excessivamente, aqueles que mais podiam, bebiam excessivamente e os pobres ficavam naquela, esquecidos. Aí vinham os problemas. Onde está o amor? Onde está a moderação? Vejam bem, aí que Paulo entra. Porque muitas vezes nós, quando lemos esse texto sobre a questão que vai entrar, vamos entrar aqui, do autoexame, porque Paulo tinha em vista, porque era celebrado isso. Não apenas a ceia do Senhor, mas Paulo fala até a questão da embriaguez também. Porque o vinho, por mais suave que seja, pode embriagar. Até o suco de uva em excesso pode chegar a embriagar também. Então havia o quê? O pecado da glutonaria. E os pobres ficavam ali, sem poderem digerir, sem poderem ter oportunidade de comer sequer um pouco, porque, na verdade, aquilo estava uma balbúrdia. A festa que era para ser do Ágape estava se transformando num evento social em quem era abastado, era rico, levava, digamos, vários perus, bacalhau, comidas finas, caríssimas, mas só levava para si e não partilhava. Então estava perdendo o foco. Aí chega Paulo e vamos também trazer informação, irmãos, que aqui está, uma vez que as epístolas foram escritas primeiro, antes do que os evangelhos, aqui está o primeiro registro de como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. E Paulo, que era um bom obreiro, que não deixava passar nada, ele disse, olha, o que está acontecendo é isto. O contexto histórico, irmãos, era esse. Eu creio que o nosso pastor já falou sobre esse tipo de coisa que acontecia. A festa do Ágape e vinha junto a celebração da ceia do Senhor. Aí Paulo chega e vê que está tudo errado. Desde o começo até agora, nós vamos lendo, quem já leu toda a 1 Coríntios, vê que era uma igreja que estava precisando realmente de uma reprimenda, de um conserto, de uma sacudida da parte de Deus. Agora, vejam só, aí eu retorno um pouco aquilo que eu falei no começo. Paulo começa a falar palavras que hoje talvez as pessoas não compreendam, mas a disciplina não era e não é para perdição, mas é para restauração. E o que é que Paulo começa a falar, já em consonância, já trazendo a questão da ceia do Senhor, que é necessário que façamos sempre um autoexame. Eu li um belíssimo de um comentário de Martinho Lutero, que não é, ninguém pense, não sei se os irmãos já presenciaram, eu já muito, pessoas que pegam um pão, mas não pegam um cálice, não sei se já aconteceu, aqui eu nunca vi. Eu falo da sinceridade de meu coração, aqui eu nunca vi nas celebrações da ceia do Senhor. Mas às vezes eu já vi, até na igreja onde eu pastoreava, pessoas que comiam o pão, mas na hora do cálice não queriam. Eu digo, mas coma do pão e beba do cálice, não é? Não está perdoado? Mas o autoexame, sabe para o que é? Para você discernir aquele momento de fraternidade, aquele momento em que nós realmente temos consciência, mais do que em qualquer outro, talvez, que nós pertencemos uns aos outros. Então não há lugar, meu querido, não deveria, individualismo, divisões, dissensões, egoísmo. Este é o cerne da mensagem de Paulo, que ao fazer um autoexame, não é, como Lutero disse, uma vida que a pessoa mais nunca vai pecar. Não, irmãos, até o último dia da nossa existência, teremos as nossas falhas.
Não preciso aqui identificar as pessoas que já me perguntaram, pastor, eu pequei, mas eu posso celebrar. Eu digo, você se reconciliou com Deus, você pediu perdão a Deus, você está arrependido, você está quebrantado, então celebre se a sua consciência está em paz com Deus. Não é a consciência, a mente cauterizada. Então Paulo disse, olha, examine-se, pois, o homem, ou seja, não é o pastor que vai atrás de você, não é o corpo de oficiais que vai ficar vigiando, não, porque o nosso radar até tem uma limitação, né? A gente não pode, eu não fico atrás da vida de quem quer que seja, não, o pastor também não fica, nós não ficamos, mas a nossa consciência é um radar interno que nos acusa ou que nos absolve. Então, faça o homem primeiro um autoexame, como está a minha vida? Sabe por quê? Vejam só, se a gente fosse elencar todos os problemas dessa igreja, questão dos dons, do partidarismo, sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, carnalidade, irmãos. Aí chega o momento da ceia, virava um banquete em que as pessoas estavam indo mais pela comida, pelas iguarias, do que para participar daquele momento tão sublime. É por isso que Paulo lá na frente diz, esperai uns pelos outros. Esperai. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que na festa do ágape, e que vinha depois a ceia, que era quase que de imediato, que a pressa em comer era tão grande que quando os pobres chegavam, quando os demais chegavam, os que não tinham nada para levar, não tinha mais comida nenhuma. Eu não vou nem falar hoje a questão da glutonaria, mas, irmãos, é sério. Aí chegava lá, aquilo que era para ser um banquete, uma refeição santificada para a glória de Deus, era negligenciada, a pessoa se fechava com sua família, tome a comer, aí chegavam os outros, cadê? Não tem mais nada. Não tinha mais nada. Que coisa lamentável. Então, isto engloba pecado de glutonaria e de individualismo também, porque somos um corpo. E o que é que diz essa palavra aqui? Que se um padece, todos sofrem com ele. Mas se um se regozija, todos também igualmente. Quer dizer, aquilo que afeta o irmão, me afeta. Se o irmão está afetado por algum problema, por que nós oramos? Para que haja um equilíbrio, para que o peso não seja tão grande sobre a vida daquela pessoa. Então, a disciplina que Deus envia sobre a igreja, não vou questionar, quem somos nós para questionar, é justa, é justíssima, porque imagine, irmão, se nós vivêssemos ao nosso bel prazer. Imaginemos se Deus permitisse que nós tivéssemos uma vida do jeito que nós imaginamos, dando nossas interpretações bem particular da palavra de Deus. Ah, mas porque eu acho que é assim. Ora, a palavra está aqui. Cumpre ao pregador pregar não aquilo que ele acha, mas aquilo que está na palavra do Senhor, assim como cumpre ao rebanho obedecer aquilo que está na palavra do Senhor. Então, nós devemos ter sempre uma atitude, e eu digo mais, meus queridos, não apenas no dia da ceia, mas durante toda a nossa jornada, um autoexame. Como eu estou? Eu tenho crescido na minha carreira espiritual, na minha vida espiritual? Alguns, é por isso que eu comecei a falar, quando se fala em disciplina escolar, disciplina militar, é castigo. Mas vejam só, tem castigos que são para humilhar, rebaixar, mas Deus não. Então você dê graças a Deus se você já passou até por uma disciplina, eu digo disciplina em particular com o Senhor, ou até mesmo na igreja, porque isso é um sinal do amor de Deus. Tem pessoas que quando são, aqui eu quero falar rapidamente, quando são disciplinadas publicamente na igreja, não vou ficar mais nessa igreja, eu não aceito essa disciplina, aí vai para um outro lugar, com a vida desajustada, ali a pessoa é aceita, e às vezes recebe até cargo, né? Recebe, porque não aceitou a disciplina na igreja onde está. Vocês acham que isso vai dar certo, irmãos? O que começa errado não termina certo, não. Devemos aceitar, sim, a disciplina. Agora, vejam a seriedade.
Paulo falou o seguinte, e eu faço questão de deixar bem claro para que não haja nenhum equívoco. Alguns nessa disciplina estavam ficando doentes, mas nem todo cristão que está doente é por conta de disciplina. Fracos pela disciplinas, pela ausência do caso da disciplina. Paulo disse, é por isso que existem entre vocês, olha, não poucos, que estão fracos, doentes, e outros que morrem, porque a palavra dormir é um eufemismo, é uma forma mais, digamos assim, branda de dizer que morrem. Mas eu quero deixar bem claro, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, todos nós, irmãos, vamos partir apenas no dia que o Senhor nos chamar. Agora, veja só, nós não temos o direito de dizer, olha, fulano com 20 anos de idade morreu, com 25, com 30, quer dizer, foi o julgamento. Deixa nas mãos do Senhor. Agora, que pode acontecer, pode. Agora, por isso que eu deixo bem claro, principalmente nessa época de pandemia, para não achar que você, então o julgamento de Deus está sobre mim. Meus irmãos, Pedro diz, me permitam aqui, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Então, olha aí, o julgamento começa pela casa do Senhor, mas sabe por quê? É um julgamento para a vida e não para a morte. Porque Jesus Cristo disse, Pai, dos que tu me deste, nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição. Quem foi o filho da perdição? Judas. Mas se você é selado pelo Espírito Santo, teve a experiência do novo nascimento, você não será jamais lançado da face de Deus. Mas poderá ser castigado nesse aspecto, padecer, sim. Enfermidade, algumas, eu tenho um livro que fala até sobre essa questão. Algumas enfermidades, isso até no Antigo Testamento acontecia, né? Os judeus, quando murmuraram, o que foi que o Senhor fez? Mandou serpentes venenosas, abrasadoras, e eles foram picados. E vejam a simbologia. Disse Moisés, fazei serpentes metálicas, né? E Moisés fez, mas o Senhor lá na frente disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, olha só a simbologia, o Filho do Homem será levantado. E a cura, meus irmãos, a libertação estava, não era naquela serpente simbólica, não. Simbólica porque ela era um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu amo esse texto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês acham que era uma serpente metálica que salvava, que curava? Não, mas era uma simbologia, uma tipologia de algo que haveria de acontecer. E eu não vou citar aqui outros e outros textos do Antigo Testamento que Deus enviava doenças sobre o seu povo. Mas para quê? Para perder. E eu comecei a pensar do grande amor de Deus, irmãos. Do grande, vocês dizem, mas rapaz, como é que o pai ama e manda doença para o filho? Deus permite. Deus permite porque Ele é soberano, irmãos. Às vezes nós esquecemos da soberania de Deus. Agora, nem toda doença e nem todo cristão que partiu este ano, ano passado, nos anos anteriores, nem que vai partir esse ano, quer dizer que estava numa vida desordenada, mas pode acontecer também, e Paulo disse para, veja só, alertar. É por este motivo que tem entre vocês pessoas que estão fracas, doentes, e não poucos que dormem. Quer dizer, o Senhor, Ele tem autoridade para chamar a si, a sua presença. Aqueles que estão andando não em conformidade com a sua palavra, com aquilo que Ele deseja, mas que estão como essa igreja aqui. Que ela estava, irmão, pense, de todos os colegas pastores que eu já conversei, e há quase que unanimidade que dizia, olha, Cláudio, eu nunca queria ser pastor dessa igreja, não, porque penso numa igreja desorganizada. Tinha tudo para dar certo, mas era uma igreja carnal. Mas Paulo começa dizendo o seguinte, Paulo, servo do Senhor, a igreja em Corinto,
aos santificados em Cristo, quer dizer, separados, apesar de tanta carnalidade, era a igreja de Jesus chamados para serem santos, ou seja, santos na sua vida diária, na prática. Santificado quer dizer separados. Nós já fomos separados, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Agora, algumas coisas podem acontecer, alguns percalços. É por isso que Paulo diz, olha, coma do pão, beba do cálice, mas examine a si mesmo. Veja como está a sua vida. Veja como as coisas estão acontecendo. E outra coisa que eu quero trazer aqui nessa noite, eu fiz apenas três coisas, 3 lições. Autoexame que devemos fazer, e não apenas no dia que o pastor chamar para a ceia do Senhor, mas esse autoexame, meus irmãos, é bom que quem utiliza de computador, e até mesmo celular tem agora, a chamada lixeira, né? Às vezes há muita coisa na nossa mente que nós temos que tirar, que jogar fora, fazer um autoexame, dizer, olha, isso não serve, esse arquivo aqui tem que ser deletado, tem que ser tirado da nossa vida. Isso é uma limpeza, é um autoexame que nós fazemos. Então, moderação. Vejam bem, eu falei, havia a festa do ágape. Alguns comiam excessivamente, alguns comiam pouco e outros não comiam nada. Desigualdade. E Deus não quer isso. Desigualdade. Deus não quer de maneira alguma. Então, o crente, dentro até dessa questão que vem por tabela do autoexame, ele tem que ser uma pessoa moderada em tudo. Moderada em todas as suas paixões, vamos dizer. Quantos que já, nada contra, gosto de esporte, já acompanhei muito, mas quantos, por não terem moderação, já aconteceu com um cidadão aqui da Sociedade Paraibana, numa Copa do Mundo, acho que foi em 86, assistindo, estava tão empolgado, que inclusive o Brasil também não ganhou em 86. Mas o que ele estava tão empolgado, que de repente infartou ali, sabe o que é isso? E morreu. Moderação. Nós somos chamados para uma vida de moderação. E às vezes nós falamos tanto em bebida, e é correto. A embriaguez é um pecado, mas a glutonaria igualmente é um pecado que traz muito mal. Um major do exército, com quem eu tinha conhecimento, aí uma vez ele falou comigo, ele vivia naquela disciplina, né, militar, e ele disse, Cláudio, ficar com fome é ruim, mas uma sensação terrível também é estômago cheio. Pense, ele falou que uma vez tinha se aventurado, comeu acima da sua capacidade. Esse Cláudio parecia que estava, ele usou até uma linguagem assim, ele era do exército, mas falou questão de que tinha um submarino dentro dele. Parece que está aqui do mal-estar que ele ficou passando. Esse Cláudio, pense numa coisa, falta de moderação. Moderação, irmãos. Então, Paulo estava falando sobre essa questão, porque quando nós fizermos um autoexame, vamos fazer moderação. Por que eu vou pregar aqui 3, 4, 5, 6 horas? Poderia fazer isso, eu sei que os irmãos vão ficar, mas a moderação faz com que tenhamos discernimento, irmão, sobre a palavra certa, o momento certo, de começar, de terminar, de falar e até de ficar em silêncio. Quantas vezes eu quis falar uma coisa com meu irmão, digo, não, sabe de uma coisa? É a palavra, mas não é o momento adequado, tem que deixar para depois. Moderação, irmãos. E por último, unidade. Eu creio que é uma das maiores lutas que a igreja de hoje vai ter, irmãos. Porque nós estamos vendo, nós lemos paralelamente aquele texto que o julgamento começa pela casa do Senhor. Alguns dizem que a igreja vai ter um grande e estupendo avivamento. Não sei. Também não quero ser profeta da desgraça. Eu quero pregar apenas aquilo que está na palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor derramará do seu Espírito Santo. Sim, sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade, Ele derramará. Mas, irmãos, a nossa maior luta, e não apenas eu digo isso, mas muitos pastores, está sendo para manter a união e a unidade da igreja. Aqueles que estão pela internet hoje,
mas se estiverem num só espírito, numa só vontade, estão em unidade conosco, mas muitas vezes estamos com a mente divagando, estamos tão dispersos, estamos cada um pensando em coisas que são importantes, como eu falava para um colega hoje, mas não são essenciais. Importante é uma coisa, mas não é essencial. Olha o que é essencial: estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, justamente para evitarmos isso. E eu deixei bem claro, se você está gripado, aqueles que estão em casa, ou aqueles que estão aqui, ou tem alguém em casa, não pense, olha, você está debaixo. Não, é uma possibilidade, mas nós não podemos julgar. Cumpre ao homem, examine-se a si mesmo. E olha, eu vou dizer por experiência própria, meu irmão. Quando você não está no caminho de Deus, e eu nem falo em pecados, aqueles que a sociedade se escandaliza, mas quando você não está na vontade de Deus, você sabe. Não precisa nem, tanto é que o pastor muitas vezes prega, qualquer pastor prega, às vezes nem fala da palavra pecado, né? Mas a pessoa vai para a igreja e diz, já sai pedindo perdão a Deus, quebrantado, e o pastor sequer falou em pecado. Há pregações que é para edificação, e o pastor, não é que o pastor está omitindo, mas nem fala sobre a questão pecado, mas a pessoa é convencida, porque o Espírito Santo que está sobre a igreja convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos irmãos, façamos sempre um autoexame, isso é tão importante. Como está o nosso comportamento? Eu vejo, estamos agora, mais um ano, estamos começando, já está corrido, aí eu falei para minha esposa, Josi, daqui a pouco a gente já vai começar os preparativos para o Natal, que o ano está correndo, o mês já está acabando, né, janeiro. Meu Deus do céu, o relógio do Senhor, olha, está numa situação, glória a Deus, meus irmãos, mas eu vos trouxe esta palavra porque a disciplina do Senhor nunca vai lhe destruir. Teve no passado pais, avós, pessoas que não sabiam como disciplinar. Mas Deus, Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. E nós, meus irmãos, diz, quando somos disciplinados, é para não sermos condenados com o mundo. Então, louvado seja Deus. Eu não entendo, sabe, irmãos? Eu não entendo. Muitas vezes as pessoas, mas fulano, nosso irmão, uma pessoa que serve tanto a Deus, mas estava ali, digamos, na Bahia, Minas Gerais, tem um grande amigo meu, pastor, que a igreja dele foi devastada. E está reconstruindo agora, sacas de cimento, e as igrejas estão ajudando como podem, é um homem de Deus. E vejam, eu vou agora dizer o quê? É aquela história, se chover, irmãos, quem está aqui não vai se molhar, mas quem está lá de fora vai se molhar, não é? Então, tem coisas que acontecem sobre o mundo todo e que, direta ou indiretamente, vão alcançar a igreja. Se tiver inflação, alcança a igreja. Isso são contingências, irmãos, mas não quer dizer que Deus está nos desamparando. Então, vejam como Paulo fala, e Paulo fala, meus irmãos, num tom de alerta, mas de amor. Por isso, aquele que come o pão, ou beber o cálice, que comeu o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu. Aí entra a questão mais séria, da irreverência, do corpo e do sangue do Senhor. E dizem os estudiosos também que aqui Paulo destinava essa palavra não a crentes realmente que tinham vivenciado a experiência com Cristo, mas pessoas que estavam levando a vida cristã na brincadeira. Nós sabemos que salvação não se perde, ou tem ou não tem. Mas quando é de réu do corpo, ou seja, nós sabemos que a igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo para o quê? Aquisição ou não de quê? Dos galardões. Ainda hoje tem gente que acha que o crente vai ser julgado para condenação. Não há condenação para o crente, mas apenas tem crentes que não vão receber galardão, porque ociosos, não trabalharam, não testemunharam. Salvação não. A salvação
que o Dr. Calley recebeu é a salvação que nós recebemos. A salvação que Spurgeon recebeu pela graça é a salvação que nós temos. Mas os galardões, irmãos, é pelo nosso empenho, pelo nosso trabalho. Então, eu tiro até da minha vida, sabe, aquele vocabulário, eu estou pagando um preço, quem já pagou foi Jesus Cristo. Agora, eu devo procurar a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe a separação inicial, que também conforme os estudiosos, e é bíblico, o crente mais pequenininho que tiver, como aquele mais amadurecido, é participante do corpo de Cristo. Mas a maturidade nos chama a responsabilidade também, irmãos. Quanto mais, tem gente que se vangloria de muito conhecimento, né? Que tem, eu digo, não sabe a pessoa que quanto mais maior o conhecimento, maior será a responsabilidade. Tem gente que diz, olha, eu leio a Bíblia em inglês, francês, espanhol, em aramaico, hebraico. Eu digo, então, grande, prepara-te, porque maior será a cobrança. A quem muito é dado, muito será exigido, meus irmãos. E eu confesso, eu não fiquei triste quando eu li, não, que eu posso cair nesse tipo de julgamento, desse puxão de orelha, mas é para minha vida, para que eu possa prestar um serviço ao Evangelho, para que eu possa prestar um serviço cristão, realmente dentro daquilo que Deus tem para mim, e não é para a minha destruição. Eu já ouvi muitos testemunhos, não vou me alongar aqui, de pessoas que tiveram, porque é preciso ter coragem, porque a nossa tendência humana, natural, é dizer que estamos, digamos, 100%, né, sempre em afinidade com o Senhor. Mas, irmãos, é preciso muito mais coragem para chegar e dizer, olha, irmãos, eu quero dizer, ou dizer ao seu pastor, ou dizer dentro da igreja, que eu estou fraco e preciso de oração. Que eu estou sendo tentado e preciso de oração. Que eu estou doente na minha alma e estou sentindo no meu corpo também e preciso de oração. A pessoa que faz isso, irmãos, é muito mais corajoso do que qualquer outro. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, eu não tenho medo do inimigo, não. Não é questão de medo, não devemos ter medo. Mas vigiai o quê? E orai. Vigiai e orai. E ele chegou a dizer, essa pessoa na sua infantilidade chegou a dizer, olha, pode mandar que eu não tenho medo de nada, não. Eu digo, rapaz, não brinque com o inimigo, não. Não é para ter medo. Temor somente de Deus. Mas orai e vigiai. É por isso que eu deixei bem claro desde o começo desse estudo. Não é todo aquele que está fraco. Às vezes a pessoa está fraca pelo abandono. Não é todo aquele que está doente. Doenças podem vir pela questão biológica, da imunidade do corpo. Às vezes a pessoa está com imunidade lá embaixo, qualquer coisa pega uma gripe. Qualquer coisa vai pegar um resfriado. Então vamos deixar isso bem claro. Para depois a gente não pensar, ai meu Deus, fulano está gripado, fulano está com Covid, é o julgamento do Senhor. A pessoa vai saber, ela e Deus, pode ter certeza. Mas muitos são chamados, Paulo deixou bem claro, e muitos dormem, e não poucos que dormem. Isso foi sobre a igreja local, que graças a Deus está bem distanciada assim da nossa igreja. E queira Deus que essa igreja nunca chegue nesse nível. É uma igreja que eu acredito que ninguém assim, vamos imitar a igreja de Corinto? Não. Vamos aprender com os seus erros. Tinha servos salvos, tinha servos do Senhor, mas tinha muita coisa errada. E por que está aqui? Para a nossa aprendizagem, irmãos. Feliz é aquele que aprende. Aquele que amplia a mente, a sua visão, aprendendo sim. Se eu vi que meu pai errou, por que eu vou errar no mesmo caminho do meu pai? Não é? Então, a igreja em Corinto tem uma rica lição. Todo crente deveria ler, pelo menos uma vez no ano, essa carta para evitar muita coisa. Iria evitar fofoca, conversa mole, coisas que não edificam, divisão, dissensão. Irmão, se todo crente lesse uma vez no ano essa carta, iria saber o que convém na casa de Deus e o que não convém. Isso seria o quê? Algo que traria crescimento para nós cada vez mais. Eu sei que esse mês ainda vai ter a celebração, acredito, né, da ceia do Senhor, né? A celebração.
Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba deste cálice. E para concluir, irmãos, se um dia a igreja voltasse a ter sempre, porque nesse tempo, sempre que tinha a ceia, tinha a festa do ágape, mas estava uma coisa só puramente egoísta e social. Mas já pensou se essa igreja, estou dando assim um exemplo, né? Porque às vezes temos as nossas confraternizações, que foram muito até suprimidas devido à pandemia, mas que haja igualdade, irmãos. Não precisa um ter de mais e outro ter de menos. E é tão triste quando às vezes a gente vê uma pessoa assim, não, eu não vou porque eu não tenho o que oferecer. Todos nós somos coparticipantes das mesmas coisas, das mesmas lutas. A vitória dos irmãos é a minha vitória é a sua vitória também. Então, aquilo que me aflige, aflige você. Aquilo que é minha vitória, é minha alegria, é a sua alegria também, porque o Senhor, irmãos, não nos vê. Eu vou dizer uma coisa aqui, como batista, presbiteriano, congregacional, Ele nos vê como filhos e filhas do Deus Altíssimo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. As denominações são um capítulo à parte, a questão histórica, que não vamos trazer aqui hoje, nem tem nada a ver uma coisa com a outra, mas importa que façamos um autoexame, até mesmo porque estamos começando o ano, né? Que ao término desse ano, que não vai demorar muito, irmão, já as irmãs já vão estar começando, e o Natal da igreja, né? Os irmãos também aqui, os varões, as varoas, glória a Deus. Uma coisa eu sei, irmãos, Jesus está voltando, o Senhor nos ama, e Ele quer que, olha, o que aconteceu aqui, nessa igreja, não se repita, mas quando tivermos o nosso ágape, a celebração da ceia do Senhor, que nós possamos, e com isso eu vou finalizar, colocar a mão no ombro do nosso irmão e dizer, irmão, você está bem? Eu vou orar por você. Muitas vezes, irmãos, as necessidades vão além da material ou das materiais, mas são questões espirituais e que a pessoa está com 150 quilos de peso e não pode mais ir sozinho e você precisa ajudar aquela pessoa. Ágape é isso, amor, é o amor puro, o amor de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e que se nós, de alguma maneira, passarmos pelo julgamento, seja na balança do Senhor nosso Deus e nosso Pai, porque seremos depurados, santificados e, por fim, aprovados e recebidos na glória. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Nosso irmão tem aviso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Sim. Sim, irmãos. Olha, a nossa igreja está passando por uma série de modificações. O nosso pastor Leonardo Félix teve essa, eu creio que com a liderança, né? Vai ser a escola dominical, uma das modificações, às 19h30, é isso? Sábado agora. E se não me falha a memória, o culto doutrinário não será na quinta, quer dizer, tive o privilégio, né? Encerramos um ciclo. Será agora culto doutrinário, você que está na internet, na quarta-feira. Terça e quinta será um só, será na quarta. Culto de oração e culto doutrinário, 2 em 1, uma bênção. Ninguém vai perder nada, muito pelo contrário. Você vem para a casa do Senhor na quarta, vamos orar e vamos trazer a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Obrigado, irmão, por ter lembrado. Eu queria que o nosso irmão Pedro fizesse a sua